Caríssimos e caríssimas, saudações catequéticas a todos e a todas. No vídeo do encontro anterior, que foi o vídeo do encontro 18, nós falamos sobre a vida em Cristo, primeira parte. Hoje, nesse outro vídeo, nós falaremos ainda sobre a vida em Cristo, encontro 19, segunda parte. E aqui então focando sobre os 10 mandamentos. No encontro 18, nós, vamos dizer assim, focamos na questão da grande, imensa, incomensurável dignidade do homem. Então, o homem, criatura de Deus, tem uma dignidade incomensurável. Deus quis que ele pudesse receber a grande dádiva, o grande presente de ser filho adotivo de Deus. Mas para isso, a vocação, a forma de viver ao longo da vida do cristão tem que ser coerente. Ora, se depois que eu passar pelo juízo final, juízo individual, eu tenho a oportunidade de ter uma vida eterna como filho de Deus na presença de Deus, durante a vida eu tenho que fazer todos os esforços possíveis para que eu mereça esta grande dignidade. Então, a vocação do cristão ao longo da sua vida é a santidade. E Deus não nega a sua graça, a sua ajuda para que o homem caminhe durante a vida no rumo da santidade. E a igreja é a grande mãe e educadora do homem neste caminho. Hoje nós vamos então, no encontro 19, passar a segunda parte desse tema, vida em Cristo, segunda parte, os 10 mandamentos. E aqui nessa ilustração nós vemos Deus na sua glória, os anjos tocando trombetas, etc., entregando a Moisés as 2 tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, que o próprio Deus, conforme está lá no livro do Êxodo, escreveu com os seus dedos nas pedras das tábuas da lei, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho. No Catecismo da Igreja Católica, o assunto sobre os 10 mandamentos está nos parágrafos 2052 até 2557. Bem, lá em Mateus 19, 16 a 30, está o relato de um jovem rico, que procurou a Jesus porque ele queria ganhar a vida eterna. Então, quando ele chegou diante de Jesus, este é o jovem, aqui Jesus, ele pergunta: Mestre, o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? E vejam o que Jesus responde: observa os mandamentos da lei de Deus. Vejam a importância dos mandamentos. Então vamos ao vídeo. Então aqui o jovem se apresentando a Jesus. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então,
vejamos que Jesus dá um realce quando ele fala: observa os mandamentos da lei de Deus. Bom, contextualizando, os 10 mandamentos, também chamados de decálogo, que significa 10 palavras, devem ser entendidos como um grande acontecimento libertador dado por Deus. As 10 palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Sim, porque para ganhar a santidade, a pessoa tem que, ao longo da sua vida, libertar-se da escravidão do pecado. Isso está lá no Catecismo 2057. O Decálogo é realmente um caminho de vida. Lá no Deuteronômio 30 diz o seguinte: se amares teu Deus, se andares em seus caminhos, se observares os seus mandamentos, suas leis e seus costumes, viverás e te multiplicarás. Viverás aqui é a vida eterna junto de Deus, que é a verdadeira vida. As cláusulas da lei de Deus são a aliança entre Deus e seu povo. Foram escritas por Deus com os seus próprios dedos, conforme está lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E aqui a ilustração pretende dar essa ideia. Deus, a mão de Deus, escrevendo os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Esse trecho do Êxodo é o seguinte: tendo o Senhor acabado de falar a Moisés, lá sobre o Monte Sinai, lá no topo do Monte Sinai, Deus entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Bem, só ilustrando um pouco para contextualizar geograficamente, aqui nós temos o Egito, aqui o Mar Mediterrâneo, um pouquinho para cá está a Itália, a Europa, e nós recordamos que o povo hebreu, o povo de Deus, ficou escravizado, escravo do faraó do Egito, aqui ao Rio Nilo. Então o povo hebreu ficou escravo lá no Egito por 400 anos, até que Deus suscitou Moisés, que libertou o povo de Deus do faraó do Egito e conduziu o povo de Deus para que ele pudesse chegar um dia lá na terra prometida. E nesse caminho, quando o povo de Deus chegou aqui no sul da Península do Sinai, a Península do Sinai é essa, aqui é o Mar Vermelho, aqui tem um monte que é chamado Monte Sinai, Sinai em grego, Monte Horebe em hebraico. Então lá no topo dessa montanha, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. E esses 10 mandamentos são, vamos dizer assim, o pacto entre Deus e o seu povo, entre o povo hebreu e Deus. Aí depois o povo hebreu ficou aqui vagando por 40 anos no deserto, até que um dia chegou aqui na terra prometida, Canaã. Mas os 10 mandamentos são então o pacto de Deus com o seu povo e do povo hebreu com Deus. Então, como nós dissemos, decálogo significa 10 palavras, conforme está lá em Êxodo 34, 28. Estas palavras são resumos da lei dada por Deus ao seu povo, ao povo hebreu, o povo de Israel, no contexto do pacto, da aliança que Deus fez com esse povo, e passou então essa lei ao povo por meio de Moisés. O detalhe é que esses mesmos 10 mandamentos
valeram e valem para o povo hebreu e também para o povo de Deus atual, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, Moisés apresentou os mandamentos em 2 tábuas. Aqui a gente vê a ilustração, as 2 tábuas de pedra, sendo uma com os 4 primeiros mandamentos que falam sobre o amor que o povo tem de devotar a Deus. E a segunda pedra tem os outros 6 mandamentos que trata sobre o amor dos homens para com eles mesmos, ou seja, o amor ao próximo. Com isso, traça para o povo eleito, para o povo de Deus e para cada pessoa participante desse povo, para cada um em particular, o caminho de uma vida liberta da escravidão do pecado. Sim, porque se o ser humano tem a dignidade de filho adotivo de Deus, ele não pode se apresentar a Deus ainda como escravo do pecado. Ele tem que se libertar dessa escravidão durante o ciclo da sua vida, fazendo o caminho da santidade, observando os mandamentos, para que ele, quando encerrar o seu ciclo de vida aqui na terra, ele vai ter o juízo individual diante da Santíssima Trindade e, assim, se ele tiver vivido esse caminho de santidade, ele possa ganhar a vida eterna, a glória eterna diante e junto com Deus. Pontos importantes. A Igreja recebeu do Senhor Deus a missão de ensinar a todos os povos e de pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que todos os homens, pela fé, pelo batismo e pelo cumprimento dos mandamentos, conquistem a salvação eterna. Então aqui nós vemos o Papa, o povo de Deus, ilustrando como que a Igreja, através do magistério, dos padres, vai educando o povo de Deus no caminho da santidade. Isso está no documento do Vaticano II, Lumen Gentium 24, e também no Catecismo 2067. Outro ponto importante, trata sobre a unidade do Decálogo, dos 10 mandamentos. O Decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra do Decálogo remete a cada uma das outras palavras e a todas. Elas se condicionam reciprocamente. As 2 tábuas complementam-se mutuamente, formam uma unidade orgânica. Então, transgredir um mandamento é infringir todos os outros, conforme está lá em Tiago, carta de São Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Ou seja, não se pode honrar as pessoas sem antes bendizer a Deus, o Criador dessas pessoas. Não se pode adorar a Deus sem também amar a todas as pessoas, a todos os homens que são criaturas de Deus. O Decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. Isso está lá no Catecismo 2069. Os 10 mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano. Catecismo 2072. O que Deus manda torna-o possível pela sua graça, pela sua ajuda. Catecismo 2082. Bem, quais são os 10 mandamentos? Primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto,
não pecar contra a castidade. 7º, não furtar. 8º, não levantar falso testemunho. 9º, não desejar a mulher do próximo. 10º, não cobiçar as coisas alheias. Bem, depois desse conjunto de slides que foi até o momento, nós vamos fazer um exame de consciência seguindo esses 10 mandamentos. Assim fica mais fácil de nós entendermos como vivenciar cada um desses mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Será que acabei na minha vida descuidando sobre o conhecimento da minha fé, tal como o Catecismo da Igreja Católica me ensina? Será que alguma vez eu duvidei deliberadamente de algum ensinamento da Igreja e até mesmo eu o tenha negado? Será que eu alguma vez tomei parte em algum culto não católico? Será que eu acabei ficando membro de alguma organização não católica, de alguma sociedade secreta ou de algum grupo anticatólico? Será que alguma vez eu li, sabendo o que eu estava fazendo, alguma literatura herética, blasfema ou anticatólica? Será que alguma vez eu pratiquei alguma superstição, por exemplo, horóscopos, quiromancia, adivinhação e coisas do tipo? Será que alguma vez eu omiti algum dever ou prática religiosa por vergonha? Recomendo-me a Deus diariamente? Faço as minhas orações diárias? Recebi os sacramentos de uma forma irreverente? Então, tem mais outras perguntas, mas acho que essas resumem um pouco sobre como observar o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. Será que alguma vez eu jurei pelo nome de Deus impensadamente em assuntos triviais e sem importância? Será que eu murmurei, queixei-me contra Deus? Será que eu blasfemei? Será que eu amaldiçoei alguma outra pessoa ou criatura? Será que eu provoquei alguém até a ira, fazendo-o praguejar ou blasfemar contra Deus? Será que eu quebrei alguma promessa que fiz a Deus? Terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda. Será que eu faltei à missa nos domingos ou em festas de guarda? Será que cheguei atrasado à missa nos domingos e dias santos de guarda? Será que estive distraído propositadamente durante a missa? Será que fiz ou mandei fazer trabalhos, servis, até mesmo desnecessários, num domingo ou numa festa de guarda? Lembrando que no dia de guarda não se deve trabalhar visando lucro, esse tipo de coisa.
E para nós sabermos quais são os dias santos em que todos os católicos são obrigados a assistir, participar da Santa Missa, aqui está a lista. Bom, todos os domingos do ano, isso é indiscutível. No dia de Natal, na festa da Epifania, ou também chamada Festa dos Reis Magos, na Ascensão de Jesus ao céu, na festa de Corpus Christi, corpo e sangue de Cristo, a Eucaristia, na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, na festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, na festa da Assunção de Nossa Senhora, na comemoração de São José, na comemoração de São Pedro e São Paulo e na festa de Todos os Santos. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Será que desobedeci aos meus pais? Será que faltei ao respeito para com os meus pais? Descuidei em ajudá-los nas suas necessidades? Será que me mostrei irreverente em relação a pessoas em posição de autoridade? Será que insultei ou falei mal de sacerdotes ou de outras pessoas consagradas a Deus? Será que faltei à reverência para com pessoas de idade? Com relação aos filhos, será que descuidei das suas necessidades materiais? Será que descuidei da sua educação religiosa correta? Será que permiti que os meus filhos descuidassem dos seus deveres religiosos? Será que eu deixei de vigiar em relação às companhias com quem meus filhos andam? Será que deixei de os disciplinar quando necessitavam disto? Será que dei mau exemplo a eles? Será que permiti que usassem roupas imodestas? Quinto mandamento: não matar. Será que procurei, desejei ou apressei a morte ou o ferimento de alguém? Será que alimentei ódio para com alguém? Oprimi alguém? Desejei vingar-me de alguém? Provoquei a inimizade entre outras pessoas? Desejei mal a alguém? Será que eu quis ferir ou maltratar alguém, ou tentei fazê-lo? Será que eu recuso-me a falar com alguém, ou guardo ressentimento de alguém? Será que eu regozijei-me com a desgraça alheia? Será que eu tive ciúmes ou inveja de alguém? E agora um ponto muito sério. Fiz, ajudei ou tentei fazer um aborto? Ou aconselhei alguém a que fizesse aborto? Lembrando que qualquer um desses casos de ajudar, fazer, aconselhar, isso determina excomunhão. E aí é necessário um cuidado maior do que a simples confissão. Será que mutilei o corpo desnecessariamente de alguma maneira? Embriaguei-me ou usei drogas ilícitas? Sexto e nono mandamentos. Sexto, não pecar contra a castidade.
Nono, não desejar a mulher do próximo. Vamos abordar esses dois mandamentos conjuntamente a partir das seguintes perguntas de exame de consciência. Pratiquei o controle de natalidade com pílulas abortivas, dispositivos abortivos como o DIU, por exemplo, ou qualquer outro meio não aceito e nem indicado pela igreja? Cometi adultério? Cometi fornicação? Lembrando que fornicação é todo tipo de sexo antes do casamento. Cometi algum pecado impuro contra a natureza? Por exemplo, homossexualidade, lesbianismo? Toquei ou abracei outra pessoa de forma impura? Pequei impuramente contra mim próprio, ou seja, masturbação? Consenti em ter pensamentos impuros? Consenti em desejos impuros para com alguém? Ou desejei conscientemente ver ou fazer alguma coisa impura? Fui ocasião de pecado para outros ou outras, usando roupas justas, reveladoras e modestas? Li livros indecentes ou figuras obscenas? Vi filmes ou programas de televisão ou pornografia na internet, ou permiti que os meus filhos os vissem? Estive com companhias inadequadas, indecentes? Consenti em ter olhares impuros? Evitei a preguiça, a ociosidade e as ocasiões de impureza? Fui a bailes imodestos ou a peças de teatros indecentes? Sétimo mandamento, não furtar. E 10º mandamento, não cobiçar os bens alheios. Vamos abordar também esses dois em conjunto. Será que roubei alguma coisa? O que? Ou quanto? Danifiquei a propriedade de alguém? Deixei estragar por negligência a propriedade de alguém? Fui negligente na guarda do dinheiro ou de bens de outras pessoas? Defraudei alguém? Joguei em excesso? Recusei-me a pagar alguma dívida? Adquiri alguma coisa que sabia ter sido roubada? Deixei de restituir alguma coisa emprestada? Lesei o meu patrão não trabalhando como se esperava de mim? Fui desonesto com o salário dos meus empregados? Recusei-me a ajudar alguém que precisasse urgentemente de ajuda ou descuidei-me de fazê-lo? Deixei de restituir o que roubei ou o que obtive por fraude? Tive inveja de alguém por algo que eu não tenho? Tenho sido avarento? Tenho sido invejoso, dando demasiada importância aos bens e aos confortos materiais? E por fim, o 8º mandamento: não levantar falsos testemunhos contra o próximo.
Será que menti ou caluniei alguém a respeito de alguém? Será que as minhas mentiras causaram a alguém danos materiais ou até mesmo espirituais? Será que fiz julgamentos temerários a respeito de alguém? Será que atingi o bom nome de alguém, revelando até mesmo faltas autênticas, mas ocultas? Ou seja, será que fiz maledicência? Será que revelei os pecados e faltas de outras pessoas? Será que fui culpado de fazer intrigas, colocando inimizades entre pessoas? Será que apoiei a divulgação de escândalos sobre o meu próximo? Será que jurei falso ou assinei documentos falsos? Será que faltei a caridade para com as pessoas? Bem, concluindo, procurar toda noite, antes de dormir, fazer um exame de consciência, analisando como é que foi o dia, se a gente está melhorando em relação ao dia anterior, em relação à semana anterior, em relação ao mês anterior, se a gente está progredindo na nossa vida espiritual, no nosso caminho de santidade. Confessar-se com frequência, uma vez ao mês seria o ideal, ou pelo menos uma vez a cada 3 meses. A coisa mais importante da vida é conquistar a santidade, para um dia poder merecer a salvação eterna, na eternidade junto de Deus, que é a felicidade suprema. Trabalhar incessantemente na busca da santidade, cultivar a vida sacramental, confissão, comunhão, cultivar a participação na vida da comunidade, fazer alguma coisa na comunidade, alguma pastoral, algum grupo de oração, na catequese, em alguma coisa da comunidade. Procurar o crescimento na fé, fazer boas leituras, bons livros, fazer a leitura orante da palavra de Deus todos os dias, 15, 20 minutos, meia hora. Enfim, fazer tudo aquilo que possa ajudar a crescer na santidade. Obrigado a todos e a todas, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.